Hoje vamos falar sobre Durkheim, um dos três grandes nomes da sociologia. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vamos falar sobre Durkheim, um dos três grandes autores da sociologia, muito conhecido e muito estudado. Tá certo? Então, algumas observações iniciais. No vídeo de hoje, como a gente já falei, vamos falar de Durkheim. Eu já peço que você se inscreva no canal, tá certo? Todos os domingos fazemos vídeos e colocamos aqui no canal, tá certo? E esse é o vídeo que a gente vai tratar sobre quem foi Durkheim. E no vídeo seguinte vamos tratar sobre a sua principal obra, tá certo? Lembrando que é importante que você ative as notificações, tá ok? Então, sobre Durkheim. Durkheim, ele um dos maiores nomes da sociologia do século XIX, tá certo? A sua importância reside no fato de que ele consolidou a sociologia como uma disciplina acadêmica. E ele emancipou totalmente a sociologia no momento que ele desenvolveu uma própria metodologia de estudo. Que essa metodologia, ele descreve muito bem a sua metodologia na sua principal obra, no seu livro, As Regras do Método Sociológico, tá certo? Nós faremos a resenha desse livro no vídeo seguinte, tá certo? E nesse livro, e a importância de Durkheim reside no fato de que ele coloca a sociologia como a principal. A busca do sociólogo seria analisar e estudar em profundidade o que ele classificou como os chamados fatos sociais, tá certo? Então, os fatos sociais, na visão de Durkheim, seriam o objeto primário da busca do sociólogo. O que seriam os fatos sociais? Os fatos sociais, eles seriam aquelas as forças que agiam sobre o indivíduo sem que o indivíduo de alguma forma aceitasse ou tivesse a percepção de que essas forças agissem em relação a ele. Por exemplo, quando nós nascemos em um país, nós não escolhemos a língua que nós vamos falar, nós não escolhemos as moedas, a nota, o valor, né, a moeda em si que nós vamos operar quando nós ficamos adultos, o dinheiro, né, a cédula monetária, digamos assim, a língua, a forma como a sociedade é estruturada. Ou seja, são forças, são ações que elas já estão presentes antes de nós nascermos. Então nós já nascemos inseridos nesse conjunto de relações que envolvem e determinam a sociedade, por assim se dizer. Então o que ocorre? Os fatos sociais são realmente forças que agem sobre o indivíduo, sem que o indivíduo tenha muitas vezes a percepção de que essas forças estão agindo e faz com que ele, de alguma forma, ele coadune com esse tipo de força, tá certo? Então, sobre os fatos sociais, a gente coloca como as principais características dos fatos sociais, três características. A primeira grande característica dos fatos sociais no caso, a primeira é a coercitibilidade. Então, essas forças que agem sobre o indivíduo, elas são forças que realmente elas se fazem valer, muitas vezes através de uma repressão coletiva, onde a sociedade ou o meio a qual o indivíduo está inserido, se ele não coaduna e não replica esse tipo de ação, ele é deixado de lado, ele é humilhado, de alguma forma ele sofre uma coerção no sentido de fazer com que ele se adeque a esse tipo de conduta que é esperada por parte do meio em relação a ele. Ou mesmo através de um dispositivo legal da ação direta do Estado, através da feitura de normas jurídicas, né? Então, uma das características, a primeira grande característica dos fatos sociais é a coercitibilidade. A segunda característica muito importante dos fatos sociais é a exterioridade. Então, os fatos sociais, eles são externos ao indivíduo. Quando nós nascemos, esses fatos sociais, eles já estavam presentes. E quando nós morrermos, os fatos sociais que agiam sobre nós vão continuar existindo, independente da nossa existência material. E a terceira e última grande característica dos fatos sociais é justamente
a generalidade. Então, os fatos sociais, eles não agem especificamente em relação àquele indivíduo isolado, não é algo direcionado a ele. Os fatos sociais, eles atuam de uma forma coletiva, seja no todo da sociedade ou um grupo, uma categoria de pessoas. Então, não é algo pessoal àquela pessoa. Então, essa é a última grande característica dos fatos sociais. O conceito de sociedade para Durkheim, ele coloca a sociedade como sendo um organismo vivo, um conjunto de relações interpessoais que teriam por fim último colocar a sociedade como um meio harmônico, onde existiria um sentido de coesão social, tá certo? Então, a gente entra em outro conceito agora relacionado ao conceito de consciência coletiva. Então, a percepção que nós temos, muitas vezes nós acreditamos que as nossas ações são fruto da nossa consciência livre e consciente de praticar um determinado ato, mas que esse ato nós já pensamos e refletimos em agir daquela forma e daquele modo, baseado em uma força externa que age sobre a sociedade a qual estamos inseridos antes mesmo de nós nascermos. Então, essas ações e essa forma de pensar e o que efetivamente pensamos não é fruto da nossa vontade consciente efetivamente, mas ela é fruto de uma consciência coletiva que age sobre o indivíduo, tá certo? Então, sobre a questão, passando para a questão do conceito de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, no conceito da sociologia de Durkheim, é interessante a gente colocar que sociedade mecânica seriam aquelas sociedades onde se faz muito presente a questão da consciência coletiva. Esse tipo de consciência coletiva, onde existe uma dependência muito forte entre os indivíduos, é muito comum para Durkheim nas sociedades pré-capitalistas, onde os indivíduos, eles de alguma forma dependem muito da colaboração do outro trabalhador. Então, dentro da atividade econômica, existia um conceito de muita união entre, até por conta dessa consciência coletiva que se fazia muito presente, e age geralmente nas sociedades pré-capitalistas. Por sua vez, o conceito de solidariedade orgânica é muito presente em sociedades agora realmente capitalistas. Então, essa definição de consciência coletiva, ela acaba sendo de alguma forma afrouxada pela noção do individualismo do trabalhador. Então, no sistema capitalista, para Durkheim, essa consciência coletiva, de alguma forma, ela é desfeita pela questão do individualismo. Então, uma das características do modo de produção capitalista é fazer com que os indivíduos, eles, de alguma forma, se separem. Então, ele fica responsável só por exercer aquela função dentro de uma fábrica. Ele é responsável por construir apenas a roda de um carro, o outro é responsável apenas por construir o volante de um carro. Eu estou usando isso para exemplificar. Então, de alguma forma, ele não tem nenhum contato com aquele outro funcionário de aquele outro setor. Então, há uma especialização que acaba diminuindo o conceito de consciência coletiva numa sociedade orgânica ou numa sociedade propriamente capitalista. Outra característica que é interessante a gente fazer essa comparação é o conceito de direito repressivo e o conceito de direito restitutivo para Durkheim. Então, o que acontece? O direito repressivo para Durkheim é aquele direito que ele está muito centralizado no direito penal, no sentido de punir um elemento que agiu contra as normas jurídicas estabelecidas dentro de uma sociedade. Seria o direito mais repressivo. Ao passo que o direito restitutivo para Durkheim, ele é colocado como aquele direito onde, quando o elemento ele age de uma forma errada, causando mal a um terceiro, a preocupação do direito é, no caso, fazer com que esse elemento restitua o que ele roubou, por exemplo, ou seja, reparando de algum mal, o que ele subtraiu, o que ele fez, restabelecendo assim o equilíbrio dentro daquela sociedade. Ficou aqui visualizado um pouco das características principais na sociologia de Durkheim, tá certo? Lembrando
que se inscreva aqui no canal para que quando a gente no próximo domingo, talvez no próximo domingo, não vou prometer, a gente faça a resenha desse livro, né, as regras do método sociológico, vocês possam acompanhar a resenha, que ilustra muito bem a forma de pensar de Durkheim, tá certo? Vamos também fazer ainda a resenha, estou lendo esse livro aqui, sobre a psicopatologia, da vida cotidiana de Freud. Também pretendo fazer em breve a resenha desse livro, muito bom. Então é isso, espero que tenha ficado claro sobre um pouco sobre Durkheim, tá certo? Agradeço, muito obrigado, até a próxima.